Queridos, vamos abrir Mateus 13, 44 a 46. Importante lembrar aqui que as crianças não foram retiradas do culto, não é que elas atrapalham o culto e elas foram retiradas ali para a salinha, mas é porque lá o culto lá para elas vai ser o mesmo na linguagem delas, com alguém preparado para tornar essa palavra um pouco mais palatável para elas. Não se trata de não sermos perturbados aqui. Tá bom, queridos? É muito bom o Everton ter me lembrado desse adendo. Mateus 13, versículos 44 e 46. Como vocês puderam acompanhar no vídeo, estamos numa série de mensagens sobre as parábolas do reino. Nosso propósito é fazer com que a igreja valorize mais o reino de Deus, conheça mais sobre a Escritura, sobre a palavra de Deus, sobre o reino de Deus. E hoje temos um texto que para mim foi bem desafiador, esses 3 versículos que nós vamos ler agora. Mateus 13, versículos 44 a 46, que diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Pai querido, obrigado por até aqui, podermos te louvar, pedir perdão por nossos pecados, podermos ouvir a tua palavra já aqui lida, as leituras que foram feitas, explicações. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia, que o Senhor venha aqui falar conosco, Senhor, nos instruir, nos encorajar, nos consolar, nos exortar, mas que possamos, essa noite, ouvir tua voz, Senhor. Não a voz do Jonatas, não a opinião aqui minha, não a minha exegese, mas a tua voz, Pai. Que o Senhor fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. O tema, eu poderia fazer uma pergunta a cada um aqui. Qual é o seu maior tesouro? O quão importante é o reino de Deus para a sua vida? Onde está o seu tesouro? Poderia ser uma pergunta também. Meu propósito dessa noite é levar a igreja do Senhor Jesus a valorizar, a se aprofundar, a querer conhecer mais o reino de Deus. E se eu pudesse, com uma frase, resumir meu sermão, resumir o estudo aqui, resumir a explicação desses 3 versículos, é que o reino de Deus, a palavra de Deus, Cristo Jesus, vale mais que tudo na nossa vida, vale mais que a nossa vida. O Senhor Jesus vale mais que tudo. Imagina se debaixo do seu terreno, se você descobrisse agora aqui, chega um WhatsApp aí, que tem barris de petróleo. Olha, seu terreno de 40 metros quadrados lá vale, sei lá, não sei nem quanto que vale petróleo, milhões de reais. 10 milhões de reais, Rafael, lá na sua casa. Imagina, o que se faria? Talvez uma grande alegria, grandes planos surgiriam, né? Imagina, ou então, vamos supor assim, coisa assim, você recebe uma mensagem da Caixa, assim, olha, você tem uma herança aqui, você não sabia? Tem aqui milhões de reais aqui que alguém, seu tataravô deixou para você, e você não estava nem sabendo, só você vir aqui buscar o dinheiro. Queridos, por que é importante começar com essa pergunta, começar com essa reflexão? Porque Mateus, ele, ao escrever esse evangelho, ao transcrever aqui as palavras do Senhor Jesus, ele usa uma linguagem nesses 3 versículos altamente econômica. Há várias palavras em idioma grego para comprar, vender, negociar. Mateus, ele é abundante em mostrar para a gente que
investir a vida, investir a sua vida no reino de Deus é o seu maior investimento. É lucrativo. É o maior investimento da nossa vida. Ele vai gerar lucros, vai gerar ganhos eternos. Vale a pena gastar toda a nossa vida no reino de Deus. Mateus, ele usa termos aqui para falar da experiência dele, que era um coletor de impostos, e fala assim, eu deixei tudo. E eu descobri que foi o meu maior investimento que eu fiz. Foi dedicar minha vida ao Senhor Jesus. Interessante que nesse capítulo, Jesus compara o reino de Deus com coisas bem pequenas, com sementes, com grãos, fermento, para mostrar que o crescimento do reino seria um crescimento pequeno. Mas agora ele traz essa parábola para mostrar o valor do reino de Deus, a importância do reino de Deus. E em um momento do ministério de Jesus que ele já estava em baixa, já estava em perseguição, já estava perdendo discípulos. Queridos, eu comecei falando que o reino de Deus, ele vale mais que tudo, é lucrativo, é um investimento maior da nossa vida. E eu quero nessa noite levar a igreja do Senhor a valorizar o reino de Deus. Eu dividi esse texto em três pontos, que nós valorizamos o reino de Deus quando nós reconhecemos que ele é a maior descoberta da nossa vida. O termo aí, o homem achou. O reino de Deus é a maior descoberta da sua vida. O reino de Deus é a coisa mais valiosa da sua vida. Ele vendeu tudo porque ele viu naquela pérola a coisa mais importante, naquele tesouro, naquele campo, a coisa mais importante. E o reino de Deus, nós valorizamos o reino de Deus quando nós reconhecemos que ele é o maior investimento da vida, que ele comprou aquela pérola, comprou aquele campo. O reino de Deus é a maior descoberta da vida. Sem bancar o chato aqui, mas a palavra que Mateus usa para achou, esse homem achou um tesouro, a palavra eurisco, da onde você já ouviu a palavra eureka, que significa grande descoberta. Até a Chiquinha já usou no Chaves esse termo. Eureka, grande descoberta. Quando esse homem achou esse tesouro, quando esse negociante viu a grande pérola, é como se ele tivesse visto algo que ele nunca viu na vida. A grande descoberta da vida dele. Queridos, e era muito comum as pessoas esconderem tesouro no campo. Não é como hoje, paraísos fiscais, contas de poupança, ou então esconder um colchão. As pessoas cavavam e enterravam. Quando vinham guerras, quando vinham tempos difíceis, que eles tinham que se ausentar da sua cidade, eles escondiam debaixo da terra seu tesouro para eles voltarem um dia e encontrarem novamente. No século passado, teve descoberta, uma das grandes descobertas foi moedas de Alexandre o Grande, vários tesouros da época dessas guerras. E ainda hoje os arqueólogos acham tesouros escondidos. E é muito interessante sobre nós pensarmos que o reino de Deus é a maior descoberta da vida e nos leva a pensar o seguinte, que nós devemos, portanto, é o nosso dever, o meu e o seu, nos aprofundarmos nessa escavação. Descobrimos tesouros da palavra de Deus. Descobrimos tesouros na oração, tesouros na evangelização, tesouros no culto, tesouros na pregação do evangelho. Se nós não estamos, se o reino de Deus não é mais importante, se o reino de Deus não é ainda a maior descoberta da nossa vida, talvez somos superficiais demais. Não estamos cavando tão profundamente. Nós não conseguimos enxergar a salvação, o perdão de pecados, como a coisa mais valiosa da nossa vida. E é tudo que nós temos. Perdão do Senhor. Temos acesso direto a Deus. Eu duvido se alguém aqui um dia vai ter acesso ao presidente da República, ao governador. Muito difícil. Você tem acesso a Deus, a Cristo Jesus. E isso é um tesouro. A salvação, como o Everton bem falou, só a salvação, meu irmão, nessa hora, pensar que pessoas que andaram com você, que morreram,
estão onde estão, num lugar de tormento, e estarão pelos séculos dos séculos. E você está em direção ao céu. Isso é um tesouro muito grande. A presença de Deus, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Precisamos, queridos, nos aprofundar na vida com Deus. Nós somos superficiais demais. Nós valorizamos o reino de Deus quando nós entendemos que ele é a maior descoberta da nossa vida. Esse homem, ele acha, ele esconde por zelo, ele é zeloso nas coisas de Deus, ele é cuidadoso, ele achou aquele campo, agora ele quer esconder, porque ele é tudo para ele, nada tem mais sentido agora. Como nós lemos o apóstolo Paulo, tudo perdeu sentido por causa de conhecer a Cristo Jesus. Como é que é a nossa vida? Como é que é a sua vida? Como é que nós somos relaxados nas coisas de Deus? Será que nós não nos envergonhamos levantar de manhã e pegar o celular e mexer no Instagram e mexer? Já fiz uma pergunta já em reunião de oração, nós passamos 2 horas assistindo um jogo. Duvido se alguém aqui já... talvez eu que sou fraco mesmo. Passamos 2 horas orando. Sabe? Alguém já falou assim, não tenho nem o que dizer para Deus. Não tenho o que dizer para Deus. Tanta coisa que nós temos que dizer para Deus. É porque o reino de Deus, talvez os nossos olhos não se abriu para valorizar o perdão, a salvação, a morte de Cristo na cruz. Um pastor lá em Teresina sempre falava, ao lermos Mateus 25, 26, que fala sobre a morte de Cristo na cruz, não desce uma lágrima dos nossos olhos isso. Nós lemos Cristo apanhando, gente cuspindo na cara dele, por nós, não desce uma lágrima dos nossos olhos, nós lemos aquilo dali, não mexe mais com a gente. Então, talvez nós não entendemos o reino de Deus como nós deveríamos. O reino de Deus é a maior descoberta da vida e é a coisa mais valiosa da vida. Esse homem agora, ele vendeu tudo que ele tinha. Esse vendedor, esse negociante de pérolas, provavelmente não era um homem que vendia pérolas, mas era um colecionador. Ele entende o que é pérola. Esse homem que descobriu esse tesouro no campo, ele entende daquilo que ele está falando. E ele entendeu que aquilo valia tudo, ele vendeu tudo, ele deixou tudo para comprar aquilo. E uma das coisas que o texto fala é da alegria. Transbordante de alegria foi e vendeu tudo. Quantos de nós, queridos, temos dificuldade de abandonar algumas coisas? Porque nossa alegria é no pecado, é no mundo mesmo, é no nosso ego, é nos nossos apegos. Esse homem transbordante de alegria, gozo, satisfação por ter encontrado aquela pérola. É muito forte isso, transbordante de alegria foi e vendeu tudo. A alegria daquele homem agora era Cristo Jesus, era o Senhor Jesus, que é a nossa pérola. Como anda o nosso coração, a nossa vida em relação a isso? Como anda a nossa alegria? Nós nos alegramos no reino de Deus, nós nos alegramos em, poxa, hoje foi bom, eu li a Bíblia hoje, eu orei, eu tratei bem minha esposa, eu tratei bem as pessoas, eu evangelizei. A nossa alegria está nas coisas espirituais. Ou a nossa alegria, como foi falado aqui, é promoção, é cargo, é ver o Brasil ganhando amanhã. Onde está a nossa alegria? A alegria desse homem agora era o reino de Deus. Onde está a sua alegria? Nos leva também a entender, queridos, que é necessário, para quem quer esse tesouro, o reino de Deus, fazer as contas. É necessário isso. Gente sem fim abandona o Senhor Jesus porque não vê no Senhor Jesus esse tesouro. É importante fazermos as contas, pois o discipulado custará tudo de nós, custará toda a nossa vida. Deus não quer uma parte da nossa vida, Ele quer tudo, Ele vai entrar em todas as áreas da nossa vida. Se o reino de Deus não penetrou ainda, não entrou em todos os compartimentos da nossa casa, do nosso coração, tem alguma coisa errada. Porque o próprio Senhor Jesus falou que preciso morrer, preciso carregar a sua cruz, é preciso negar-se a si mesmo. Há um livro que fala que você é aquilo que ama. E nesse livro, o autor trabalha a ideia de que
naquilo que você gasta a maior parte do seu tempo, naquilo que você pensa, naquilo que você deseja. As liturgias do seu dia determinam o que você ama, determina onde está a sua adoração. Onde nós gastamos a nossa vida? Onde nós gastamos o nosso tempo? Você é aquilo que ama. Nós não somos seres pensantes, penso logo existo. Nós somos seres amantes. Onde está o nosso amor? Onde está o nosso coração? Nós amamos o reino de Deus, nós amamos aquilo que Jesus ama. Esse tesouro, Cristo Jesus é o nosso maior tesouro. O que Jesus fez na cruz por nós, o Evangelho, a boa notícia, que nós somos perdoados em Jesus. A palavra de Deus é mais importante do que um livro comum desses daí. A vida com Deus, o Senhor Jesus, o Evangelho, é mais importante que as visões desses pensadores contemporâneos. Nós somos capazes, se preciso for, falar a verdade no trabalho, mas não perder a comunhão com Deus. Ou os fins justificam os meios. Ah, não, eu tenho que ir para a festa na escola, senão eu vou pegar falta. Eu vou perder um ponto. Eu não posso perder um ponto. Ah, não, eu tenho que mentir mesmo. Eu sou vendedor, se eu não mentir, eu não vou conseguir fazer minhas vendas. Será que o Senhor Jesus é mais importante do que a sua vida? Será que nós morreríamos por causa de Jesus? Ou a sua vida, ou por partir sua cabeça, você vai dizer não para Jesus? Será que nós fazíamos... Qual seria a nossa decisão hoje? Se Jesus pedisse nosso filho... Nós temos que fazer as contas. O reino de Deus, ele é mais importante do que tudo. Esse homem vendeu tudo. Esse homem deixou tudo. E ele foi comprar essa pérola. É óbvio que a analogia aqui não é literal em tudo. A gente não compra o reino de Deus. Mas há vários textos onde o Senhor Jesus colocou gente na parede para ver se o amava mesmo e foi reprovado. O jovem rico. Vários. Onde Cristo Jesus não era mais importante do que tudo. Jesus Cristo é nosso tesouro, é o seu tesouro. Você é capaz de largar pecado por Jesus? Você é capaz de sair daqui hoje e falar, eu vou deixar esse pecado por causa do Senhor Jesus? Somos capazes disso? O reino de Deus, nós temos que fazer as contas. Ou Jesus é tudo para nós, ou ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Ou ele não é nada para nós, ou ele não é nosso tesouro. Nós precisamos organizar nossa vida. Nós precisamos perder tudo, morrer, abandonar o que for preciso, abandonar e depositar nossa energia no Senhor Jesus, na palavra, na leitura, na oração. Nós valorizamos o reino de Deus quando nós entendemos que a maior descoberta da vida é a coisa mais importante da vida e é o maior investimento da nossa vida. Esse homem foi e compra aquele campo. Ele perdeu tudo, mas ele comprou aquilo. É uma pérola. Meus queridos, a partir daquele momento, para esse homem aqui, a vida perdeu sentido. E se nós nos lembrarmos, queridos, do nosso primeiro amor? Você se lembrou? Você se lembra quando nós nos convertemos? Você se lembra disso? Como éramos fervorosos? Você ainda se lembra disso? Você ainda se lembra como você amava o Senhor Jesus? Como a gente amava menos posição, cargo na igreja, várias coisas. Nós amávamos o Senhor Jesus. Eu me lembro de sair de culto, desesperado para chegar em casa, apagar a lâmpada do quarto e orar. Passar horas dentro do quarto orando. Me lembro disso. Hoje dia eu chego em casa, eu vou dormir. Mas eu me lembro quando eu me converti. Como Jesus... Gente, eu queria morrer para estar com Jesus logo. E será que eu e você... Como está a nossa vida? Nós estamos investindo a nossa vida no reino de Deus. E a linguagem de Mateus aqui é uma linguagem econômica, de investir, que é lucrativo o reino de Deus. O próprio Pedro perguntou a Jesus, nós largamos tudo. Jesus falou, vocês são ricos, vocês vão receber aqui nessa vida e no céu muita recompensa por isso. Vale a pena gastarmos tempo, gastarmos a nossa energia no reino de Deus. Homens do Velho Testamento,
homens do Novo Testamento, viram que Jesus Cristo era a pessoa mais importante dessa vida. E é importante pensarmos também numa palavra que o próprio livro de Apocalipse traz, que é a palavra galardão. E vários autores falam nessa linha de nós pensarmos nisso, dessa recompensa na pós-vida, depois daqui. O que será esse galardão para aqueles que se dedicaram ao Senhor Jesus, entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus? O apóstolo Paulo fala que sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque não é vão o nosso trabalho no Senhor. Queridos, por fim, eu comecei perguntando para vocês a respeito do... se vocês descobrissem que debaixo da casa de vocês tinha petróleo, vocês tinham uma herança, queridos, talvez, se isso para nós é pouco, nós somos herdeiros de Deus, somos filhos de Deus. Nós somos sacerdotes reais, nação santa. E o Evangelho, o que é o Evangelho? A boa notícia que Jesus nos perdoou. Será que nós estamos valorizando isso? Jesus Cristo é tudo para nós. Jesus Cristo é a pessoa mais importante da nossa vida. Isso vai se refletir nas suas escolhas, da sua vida. Isso vai se refletir no nosso casamento, naquilo que nós procuramos na internet. Isso vai se refletir na nossa vida quando ninguém está olhando para nós. Jesus está olhando para você. Será que você o ama mesmo? Como está a sua vida? Como você chegou aqui? Como muitas das vezes nós não refletimos. Jesus é importante na minha vida, nas minhas decisões, nas minhas escolhas. Mateus prova para nós, nessa linguagem que ele usou aqui de comprar, de vender, que investir a nossa vida no reino de Deus é uma atitude lucrativa, inteligente. Ninguém perde investir no reino de Deus. E se você tiver que morrer por isso, você vai acordar no céu. É pouco para nós isso. Fechar os olhos, o que é morrer? A Bíblia chama é estar com o Senhor. É pouco para nós o nosso tesouro. E ninguém pode servir a dois senhores. É outro senão Jesus.